Querido Deus, queremos te dar as graças pela manhã deste sábado. Já começamos cedo hoje com um estudo com a senhora Parminda e agradecemos pelo alimento e pedimos que agora, neste momento, queremos compartilhar considerações sobre a mensagem, que possamos contar com a sua presença. Eu peço que todas as pessoas aqui presentes possam se sentir como participantes desse momento e entender que realmente é algo importante, entender que o Senhor quer nos ensinar através do ensino, que o método escolhido é realmente estudarmos juntos, em interação, e que assim possamos crescer. Assim te peço por a tua bênção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todas e todos. É muito bom estar com vocês aqui neste sábado. E alguns talvez, eu acho que todos sabem que a ideia era ter um encontro em pessoa aqui em São Paulo. E estamos tendo, só que ele é um pouco menor do que planejado, esperado. Mas não tem nenhum problema, a gente desfruta do momento da mesma forma e temos pessoas aqui online participando, né? Então, a gente pode realmente ter uma discussão aqui juntos e eu espero que todas as pessoas aqui participando possam realmente se sentir como parte desse estudo, tá? Não costumo muito antecipar sobre o meu estudo, eu gosto de entrar diretamente ao assunto, porém é importante talvez vocês saberem que ainda são pensamentos em desenvolvimento, ainda são coisas que estou considerando, e algo me deixou mais confiante foi quem acompanhou de manhã, ouviu o Anselmo Parminda introduzindo esse estudo dele com fazendo uma conexão, não, uma alusão aos 7 passos da salvação. E realmente é sobre isso que eu quero falar com vocês. E ao longo desses próximos minutos eu vou compartilhar alguns textos. Vamos também ter o quadro para deixar algumas coisas mais visuais. E temos aqui também um casal do Uruguai. Então, só para vocês saberem, eu vou apenas repetir alguns poucos pensamentos chaves que eu compartilhei no Uruguai, mas o estudo em si vai ser diferente. Então, vamos entrar diretamente ao assunto. O que talvez eu gostaria de perguntar logo no início, não pode parecer fácil, mas a minha pergunta é, 2023, esse tempo que nós estamos vivendo, o que é o nosso grande desafio? O que a gente está sendo confrontado cada dia? Qual assim, realmente, o assunto, se a gente abrir os jornais? Eu vou, primeiramente, dar oportunidade para quem está aqui. Ana, se quiser, o Barbie, sinal, em seguida também para as pessoas aqui online. Deixa eu ver se está desligado. Agora sim. Pergunta para quem está sendo confrontado. Sim, qual que é o grande tema?
para nossa sociedade hoje em dia. Se você... Posso dar um exemplo, né? A gente teve, talvez, anos, a gente abre os jornais e tem terremoto ali, tem chuvas em tal lugar, tem desmatamento no Amazonas, e parece que realmente é tudo sobre a destruição da natureza. E pode ser que seja essa a impressão que você tem, né? Se você abre os jornais hoje em dia, em suma, o que te chama a atenção? Ou se no dia a dia também. No geral, o que tem me chamado bastante atenção, além dos desastres que a gente tem visto acontecer, tem sido a violência contra mulheres, contra crianças e contra a comunidade LGBT. Então, acho que esse tem sido mais forte. Eu sei que existe muita violência também em questão do racismo, mas ultimamente o que eu tenho visto crescer muito é questão realmente mulheres e crianças, e assim, notícias que eu vejo o título e falo assim, eu não quero nem ler, porque eu sei que é o tipo de notícia que dói na alma. Para mim, pelo menos, é isso. Obrigado. Realmente, alguém quer complementar? Alguém que está aqui online? Ou tem talvez outra opinião? Podem falar, Eu gente. concordo com a Ana também. Essa semana a Concorda? gente viu a notícia daquele parlamentar, né, que colocou uma peruca, disse que o nome dele era Nicole. Então a gente vê muitas dessas questões assim de atacando, né, e a comunidade LGBT e também uma reação por outro lado, contra tudo que é esse reforço do que é moralmente correto em sua visão. E como um ataque, né? O que é feminismo, né? E tal, enfim. Muito bem. Mais alguém quer falar? Gabriel, Por favor. Assim, essa semana é muito interessante porque a nossa mensagem é sobre gênero, né? Sobre igualdade de gênero e tal. E se não fosse a mensagem, provavelmente com certeza eu não iria enxergar nada demais, mas numa situação, né? Mas essa semana eu entrei no Google Podcast e tipo tem alguns lá que eu assinei, né? Aí tem alguns de notícia e eu cliquei no em 5 assim para ver a lista e em quase todos os penúltimos episódios ou assim tipo os 5 últimos ou os penúltimos episódios eles estavam falando sobre como o direito das mulheres está sendo atacado, está se perdendo no mundo todo. Isso foi só uma coisa assim que assim eu não estava procurando nada mesmo, só estava ali olhando por olhar e tipo o assunto da Globo tinha alguns outros também e todos eles tinham um episódio falando sobre isso. E aí eu fiquei olhando assim, caramba, tipo, enfim, e já ouvi vários assim, toda semana praticamente tem um que está falando sobre esse assunto. Então, enfim, isso realmente assim foi uma coisa que fez refletir sobre como isso realmente está acontecendo. Obrigado, Cris, também. Eu vou dizer que eu concordo parcialmente com você, porque talvez o que eu te perguntaria... um segundo, se Alfredo, já vou... O Alfredo, só para responder ao Cristiano, você disse que se você não fosse do movimento, você talvez não iria perceber. Eu pergunto, realmente não, porque você disse que abriu o podcast e os
últimos 5 são sobre o mesmo assunto. Mas no demais eu concordo. É uma pergunta retórica, não precisa explicar, talvez é modo de falar, não? Alfredo. Boa tarde, feliz sábado para todos. Eu penso que as notícias, elas podem variar de país para país, de continente para continente, mas esta semana as 2 mais marcantes foi essa do Nicolas aí no Brasil, um atentado, um crime contra transgênero, e também o discurso do secretário-geral da ONU, António Guterres, em que diz que a igualdade das mulheres, nem daqui por 300 anos, ela conseguirá atingir o mesmo nível do homem. Isso acho que marcou muito. Portanto, o mundo não está a trabalhar para ajudar a mulher a subir, mas sim para manter a mulher abaixo do nível do homem. Obrigado. Eu vou talvez fazer uma observação aqui. Eu creio que todo mundo sabe que foi agora o Dia da Mulher. Então, eu diria que não deveria nos surpreender que temos uma série de comentários e matérias justo agora, nessa semana, né, sobre o assunto. Mas a minha pergunta seria talvez num escopo um pouco mais amplo. E só que quero que a gente mantenha em vista, né, que ao que me refiro é o tempo atual, não apenas essa semana que foi Dia da Mulher. Tá? Mas, na essência, eu concordo com vocês, com todos os comentários aqui. O que me parece é que as notícias, os comentários, os casos de violência que chegam ao público, os escândalos que antigamente, eu diria, também aconteciam, mas atualmente tem muito mais visibilidade, me parece, ao mínimo desde o movimento Me Too tem uma presença assim muito mais visível na mídia, não? Os casos de abuso no mundo de Hollywood, agora mais recentemente também no mundo do esporte, do futebol, também fica notório esse silêncio o silêncio seletivo, né, da parte de pessoas que deveriam se manifestar e não falam nada. E exatamente é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Esse, para mim, eu entendo que todos nós entendemos que esse é o assunto atual. Tá? É o pecado com que estamos lidando e que temos que lidar. É o nosso teste. Na sua última palestra, a anciã Tess fez um comentário interessante. No dia 16 de julho, ano passado, ela disse: não há país na Terra, nem região, nem grupo de pessoas que não tenha problemas com as questões de gênero. Tá? Vou repetir. Não há país na Terra, não há região, nem grupo de pessoas que não tenha problemas com as questões de gênero. Tá? Então, não existe realmente ninguém, nenhum país, por mais que se destaque, talvez, num ranking internacional, Islândia está lá em cima, Noruega, Finlândia, como países que mais proporcionam igualdade e equidade salarial para mulheres. Tá? Mas, ainda assim, não há país ou terra, nenhum estado, não, dentro de um país, nem grupo específico de pessoas que não tenha problemas com as questões de gênero. E é realmente isso que eu quero que a gente entenda. Tá? Porque um perigo que eu vejo é que pode acontecer
que a gente é confrontado com essa mensagem e a gente cai na tentação de dizer, pois é, eu sempre falava isso, eu sempre sabia dessas coisas e tá vendo, né? Isso confirma exatamente que eu sempre reclamava e etc. E não está errado isso, tá? Eu realmente creio que entre nós temos muitas pessoas que já desde cedo foram muito mais sensibilizadas para estes problemas, principalmente as mulheres. Mas o perigo que eu vejo é que a gente possa, talvez, perder alguns pontos importantes nessa jornada, porque eu diria que todos nós temos que aprender acerca de sexismo, acerca de misoginia e todos os assuntos relacionados. Por isso, a anciã Teresa diz, não há país, nem região, nem grupo de pessoas que não tenha problemas com as questões de gênero. Tá? Ou seja, ela fala isso de uma forma abrangente, não tem um que se salva. E é de se esperar, não é? É assim que funciona quando a gente lida com pecado, é algo que realmente afeta a todo mundo. Agora, a gente precisa entender que existe um momento que a gente precisa aprender, né, com o que a gente está lidando. E, em seguida, a gente precisa efetuar mudanças, certo? E talvez outra frase da anciã Tess que vocês conhecem, que se alguém quiser recitar, completar para mim, que vai assim: o sexismo é a forma mais profunda. Alguém tem decorado isso? Eu sei que tem pessoas que sabem essa frase de cor. É mais Profunda antiga e profunda forma de sexismo. e O fundamental. sexismo é a forma mais profunda. De Continua. discriminação. A pior, Uhum. mais antiga e a mais fundamental forma de discriminação hoje em dia. Tá? E de onde ela tira isso? Não é Podem da responder, Bíblia. gente. Não é da quê? Da Bíblia. Da vida? Da Bíblia? Eu acho que é a conclusão dela mesmo. Obviamente tem por trás estudo e tal, mas acho que é a forma que ele entende. Eu acho que uma das autoras teóricas do feminismo fala isso, mas eu não sei exatamente quem é. Não sei se é Simone de Beauvoir, mas eu não lembro. Obrigado. Cris, eu acho que era a sua resposta que eu queria ouvir. Tá? Embora que seja uma formulação, né, ela que colocou nessas palavras, a anciã Tess, isso é o segundo pilar, né, o segundo princípio fundamental do feminismo radical, sendo o primeiro que o pessoal é político, certo? Então, vocês podem realmente encontrar uma definição deste tipo, deste estilo, como os princípios fundamentais do feminismo radical. E as outras respostas também estão certas. Tá? De certa forma, ela talvez
adaptou isso, né? Colocou isso no contexto da Bíblia, tá? Porque a gente entende realmente a história, né? No contexto bíblico, mas assim, na sua essência, isso é um dos princípios do feminismo radical. Tá? Então, a gente está lidando aqui, todo mundo está lidando com um problema antigo e um problema extremamente grave e fundamental. Tá? Então, se a gente quer entender discriminação hoje em dia, quando a gente lida com racismo, quando a gente lida com discriminação contra a comunidade LGBT, nós podemos ir à raiz, encontrar o real problema por trás, ou no fundamento disso, é o sexismo. Tá? Mas tudo bem. Até aí, eu acho que não tem muita novidade. Mas eu queria avançar um pouco com vocês para ver se vocês podem me ajudar a lembrar como funciona a salvação em termos do espírito de profecia. A gente tem alguns princípios básicos em diversos textos, né? A Bíblia nos traz todos os componentes, mas no livro Caminho a Cristo, isso está delineado de uma forma bem sistemática. E, como eu já mencionei no começo, e como a Sr. Parmina mencionou, trata-se de 7 passos. Quem lembra? Podemos juntar esses 7, se vocês quiserem contribuir. Por favor. Sabe algum? Arrependimento. É? Eu vou compartilhar a tela aqui e vou escrever aqui no quadro branco, tá bem? Então, me dê um momento. Vocês já podem falar enquanto isso. Justificação. Deixa eu só ver aqui. Eu vou escrever aqui. Vou fazer aqui. Vocês podem falar, gente, tá? A gente já tem arrependimento e justificação, tá? E a gente vai tentar colocar isso aqui em sequência. Tem um que eu acho que Santificação foi é caminhar falado. com Deus. Perdão? Tem um que eu acho que é caminhar com Deus, né? Comunhão com Deus? Caminhar? É. Então, vamos lá. Eu vou ajudar aqui vocês, mas eu quero que vocês me continuem ajudando a completar, tá? Foi falado arrependimento. O número 2. E falando nisso, eu realmente queria encorajar vocês a estudarem novamente o livro Caminho a Cristo. Não um livro que demora muito para ler, é um livro fininho, dá para fazer um estudo muito proveitoso disso. Eu tenho certeza, eu vou voltar a esse ponto
que vai ser algo de benefício para cada um. Arrependimento. E foi falado o que mais? Justificação? Podem contribuir, gente. São 7. Talvez eu vou dar uma ajuda aqui. Para poder arrepender-se. Alguém queria falar? Pode falar. Confissão. Oi? Novamente, por favor. Eu não sei, mas vem na minha mente confissão, né? Para arrepender. Tem que se dar conta do... Confissão. Dor pelo pecado. Não entendi. Dor pelo pecado. Dor pelo pecado. Fé. Fé? Fé. Sim. Eu acho que, assim, entra no contexto. A dor pelo pecado tem a ver com arrependimento, se a gente destrinchar essa palavra. E talvez para a pessoa que falou antes, falou de confissão, mas falou junto, deu uma explicação que, na verdade, vai a outro passo, que falou algo no sentido de entender o pecado, algo assim. É a convicção de pecado, né? Vem antes do arrependimento. Convicção. Exato. Antes de tudo, de você poder arrepender-se, você precisa ter consciência, precisa ter uma convicção que você está em pecado. Então, Não sei se o batismo também, depois. convicção. Sim, o batismo, ele faz parte desses 7 passos, porém, a gente dá um nome específico, o que acontece no sentido espiritual. Tipo, vida nova, ou nascer de novo. Novo coração. Conversão. Conversão. Quase. Não. A conversão Perdão. acontece antes, eu vou escrever aqui. Se vocês se lembrarem, Ellen White fala que há muitos que são batizados, enterrados, Morte, vivos, né? não é? Então, a conversão ela deveria acontecer antes, né, do seu enterro simbólico. Conversão. Então, é tipo você vai ressuscitar. Exato. Em outras palavras, Ressurreição. você é justificado, não? Justificado, isso. Tem até um hino bonito sobre isso. Mas ainda faltam 2. Glorificação. Sim. Santificação. Agora sim Santificação. temos a lista completa. Obrigado. Espera aí, escrevi errado. Muito bem, então a lista temos aqui a convicção, né? Convicção pelo pecado, logo o arrependimento, confissão, conversão, justificação, santificação e glorificação. E é muito importante termos isso assim bem presente. E eu creio que é tão importante porque
isso, quem lembra, a gente alinhava isso, a linha profética, a gente alinhava isso com os marcos proféticos, certo? Eu não sei se alguém tem feito isso num tempo mais recente, mas esses estudos foram apresentados por volta de 2017, por aí, pelo Ancião Parminda. Eu sei que a Anciã Tess também faz menção, você refere a essa estrutura. Mas muito bem. Se vocês tivessem olhado para o índice, né, o sumário do livro Caminho a Cristo, também já dava para ter uma ideia, né, dessa sequência, porque, principalmente no inglês, os títulos já nos indicam dessa sequência que acabamos de colocar aqui no quadro. Tá? Talvez para lembrar, eu vou interromper aqui o compartilhamento por um momento. Deixa eu ver. Me ajuda aqui, Ana. Como que eu, então? Arrasta para cima. E agora eu vou aqui, né? Muito bem. Eu vi aqui, tinha comentários escritos. Tinha visto. Então, eu vou ler aqui os 13 capítulos, né, do Caminho a Cristo, e já vou me adiantar, os títulos em português, eles fogem um pouco do inglês, então eu vou tentar traduzir do inglês. Tá? Os que estiverem mais ou menos dentro do original, eu vou deixar. Né? O amor de Deus para com o ser humano, o cuidado de Deus no português. Né? A necessidade do pecador de Cristo, a necessidade de Cristo. Arrependimento, confissão, consagração, fé e aceitação. O teste do discipulado, é o 7º capítulo. Crescimento em Cristo, 8. 9. Atividade e vida, 10. Um conhecimento sobre Deus, 11. O privilégio da oração, 12. O que fazer com a dúvida, e 13. Regozijo no Senhor. Então, esses capítulos, eles nos trazem essa estrutura. E essa estrutura, eu vou novamente aqui compartilhar o quadro com vocês. A gente pode colocar isso numa linha. E deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Ainda tem tempo. E já vou explicar por que eu acho interessante a gente colocar isso numa linha. Então, me dê um momento que eu vou traçar essa linha aqui. Se alguém quiser comentar enquanto isso, fiquem à vontade. Então, aqui o primeiro passo. Segundo, terceiro. Que nos leva ao quinto passo. E essa fase toda aqui, o que chamamos o processo, né, da conversão.
Eu já vou voltar à lista para a gente ter os nomes presentes. E aqui, então, vamos lá. Espero que vocês consigam ver aqui no quadro tudo, tá? Sendo o primeiro a convicção. Tá? Então, antes de tudo, em termos de linha de reforma, né? Estamos aqui num tempo de escuridão espiritual, ou seja, ignorância, e logo precisa haver uma convicção pelo pecado, certo? E já vamos ler alguns textos a respeito, talvez dando mais detalhes sobre o que significa, né, arrependimento, etc. Então, uma vez compreendido, né, uma vez tendo uma convicção que existe sequer um problema, que no nosso caso é o sexismo, tá? Precisamos chegar ao segundo passo, que é o arrependimento, tá? Dando assim entrada ao processo de conversão. E faz parte do processo da conversão o terceiro passo, que é a confissão. E só tendo passado por essas sequências, ou seja, tendo reconhecido que a gente sequer tem um problema, tendo realmente passado por um arrependimento genuíno, tendo confessado o nosso problema, que a gente pode falar em conversão. E isso nos leva, então, ao ponto que é simbolizado, né, pelo batismo e que consiste na justificação. Tá? Então, uma vez que a gente passou por essas etapas, a gente é justificado e entra num processo que demora quanto tempo agora, a santificação? A vida toda, né? A vida inteira. Né? A justificação se refere ao momento, agora a santificação é um processo da vida inteira. E eu quero ler com vocês alguns textos e deixe-me só me interromper aqui o compartilhamento da tela. Eu espero que isso ficou claro para todo mundo aqui, a visualização. Só me deem OK, senão a gente pode voltar. Está tudo bem com essa sequência dos passos? Alguma dúvida? Oi, Gabriel. Será que você poderia repetir um pouco? Sim. Então, a gente está falando aqui, né, dos passos, os 7 passos da salvação. Tá? Então, a questão é como ser salvo. Tá? E a Bíblia, o Espírito de Profecia, nos dão um mapa preciso para entender o que é preciso para chegar ao ponto de sermos salvos. Tá? Lendo o livro O Caminho a Cristo, a Ellen White vai explicar muitos conceitos errôneos que existem, ideias que existem no mundo cristão, não? Ou talvez apenas nas cabeças das pessoas, não? Que não estão de acordo com a sequência. Não? Ou seja, a gente tem talvez ideias que a gente precisa primeiramente consertar nossos problemas antes de a gente poder procurar Cristo, para dar um exemplo mais simples. Não? Então, essa sequência, essa linha, serve como
guia para nós, para a gente ter um esquema, né, bem visível e claro como funciona a salvação. Então, antes de tudo, precisa ter uma convicção da sua própria condição. Ou seja, você precisa entender em que situação você se entende. Você precisa reconhecer o que você era ignorante até então sobre os fatos. Você precisa entender qual a sua condição atual. No nosso caso, como movimento, a gente precisou entender que vocês podem listar, não? Completar a lista. Não? Em termos simples, a gente precisava entender que todos nós temos um problema com gênero, todos nós temos um problema com sexismo, principalmente os homens, mas, como a Ancia até já falou, não há nenhum grupo que não tenha um problema com gênero. Então, todos nós precisamos reconhecer a nossa condição atual. Em seguida, precisa haver um arrependimento. A gente já vai ler uma definição de arrependimento. E esse arrependimento ele é seguido pela confissão. E a gente pode, talvez, ouvir o que vocês pensam em que consiste uma confissão. Arrependimento e confissão é assim que se chama o processo de conversão. Então, se arrependendo e confessando, assim você é convertido. Até o ponto em que você é justificado e entra no processo em que você, a sua vida toda, você é santificado. E logo temos a glorificação. Tá bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar alguns textos aqui do Caminho a Cristo. Vou compartilhar no chat. Talvez alguém quer falar. O que é arrependimento? Eu sei que tem pessoas aqui que lembram ou que conhecem esses estudos. Lembrar é outra coisa, mas vamos tentar. Vocês podem falar livremente. Como vocês entendem arrependimento? Gabriel? Por favor. Será que seria tristeza pelo pecado e dessa forma a gente se distanciar do pecado, se afastar do pecado? Isso literalmente, você recitou o texto da Ellen White. Exatamente isso. Não? Nas palavras suas está basicamente igual. Muito bem, obrigado, Rose. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não é assim que começa o texto. Tá? Então, quando a gente fala em arrependimento, é algo profundo. E no capítulo ela elabora, né, o que não é arrependimento. Eu vou compartilhar o texto aqui, aí podemos ler aqui. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Ana, pode ler. Tem um texto no chat. Não chegou ainda. Compartilhei no próprio Zoom. No Zoom, não. Não chegou ainda. Eu mandei apenas para uma pessoa. Vou mandar de novo. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade, enquanto dele não nos afastarmos sinceramente. Não haverá em nós uma mudança real da vida. Obrigado. Então, aqui, basicamente, descreve, né, esse processo, como a gente é convertido, né? Como a gente
consegue realmente se afastar do pecado. E como isso funciona? Vocês acabaram de ler, mas vamos praticar aquilo que melhor funciona. Vou pedir para alguém parafrasear, ou seja, colocar nas suas próprias palavras o que acabamos de ler. Próprias palavras não é apenas recitar em outra ordem aqui. Vamos tentar realmente reformular isso. Se alguém puder me ajudar com isso. Posso, Gabriel? Por favor, Alfredo. No livro de Atos, capítulo 5, versos 30 a 32, diz que o arrependimento é um dom de Deus. Deus, através da sua destra, nos dá o arrependimento e a remissão dos nossos pecados. Obrigado. Gabriel? São essas as palavras de Atos. Agora quero mais alguém com suas próprias palavras. Lara? Voltando para esse texto, me vem muito à mente a questão de um processo de compreensão, de compreender o que é pecado, e ao entender a sua malignidade, parece que é um processo natural esse afastamento, porque você vê que aquilo é ruim, você não quer seguir praticando aquilo, é meio que uma repulsa, mas que vem da compreensão do quanto o pecado é ruim. Eu vejo isso muito forte com a nossa relação com o sexismo. Obrigado, Gabriel, Lara. podes falar? Só por favor. Quero acrescentar o que a Clara Alice diz, para realmente conhecer o que é pecado, não é? Por exemplo, as pessoas dizem, nós temos amar a pessoa, mas a pecador, mas não podemos amar que aquele... we can love the sinner, but do not love the sin. Podes dizer isso em português para mim? Amar o pecador, mas não amar o pecado. Sim, mas isso nós sabemos muito bem é falso, não é? Então, realmente, pessoas têm que aprender que é as verdadeiras pecados para continuar fazendo estes espaços que tu estás a fazendo. Não sei se faz sentido. Obrigado, Gary. Isso nos ajuda. Então, voltando à minha pergunta, né, como podemos efetuar real arrependimento? Né? Arrependimento está definido como tristeza pelo pecado e afastamento dele. Foi assim que a Rose nos explicou. Tá? E, em seguida, né, assim como vocês muito bem nos mostraram, tá? Isso tem a ver com o fato de nós confrontarmos esse pecado. Mais cedo, Ana aqui falou que ela já não aguenta mais ver essas notícias. Tá? E eu acho que é natural, tem a ver exatamente com isso. Não? Porque se a gente parar para pensar, tem muitas notícias ruins. Não? Se a gente abrir o jornal e tem lá notícias sobre guerras, ou sobre o terremoto, a Turquia, são todas notícias muito tristes. E talvez alguns vão dizer que realmente já não aguenta mais ver essas notícias. Eu entendo, mas tem um particular tipo de notícias que realmente deveria nos deixar profundamente entristecidos, tá? Porque ele deve nos... O confronto com esse tipo de notícias, tá? É ele que nos demonstra o quê? Nas palavras de Ellen White, a sua malignidade. Tá? Então, é algo desagradável, porém necessário. Tá? É só entendendo
pouco redundante, mas entendendo a pecaminosidade do pecado, que a gente realmente entende qual é o real problema. Então, esse texto realmente, ele nos explica aqui para a gente criar esse ódio, né? Essa repulsa, né? a esse pecado. A gente está falando aqui do pecado que mais nos afeta hoje em dia, como a gente disse no início, né? Para a gente realmente chegar a um ponto que a gente alcança arrependimento, a gente precisa entender a sua malignidade. Tá? E eu vou dizer que por isso que a gente não para, não, de postar artigo traz artigo, não, estudos e estatísticas e notícias, e grande parte desses artigos girando em torno desse assunto. Não? E quem segue nas redes sociais, quem lê essas notícias por conta própria, sabe como esse assunto está presente nos noticiários como nunca. Eu, pelo menos, assim como o Cris falou no começo, né? Talvez sem saber, assim, sem ter o contexto do movimento, eu acho que é algo que dá para perceber, tá? Já que qualquer um no mundo político, quem acompanha o que acontece na sociedade, vê que esse assunto está vindo à tona vez tras vez, e eu diria que é algo que não vai se calar nunca, né? Porque realmente é um problema que está na raiz de tanta discriminação que acontece. Agora, tudo isso é desagradável, porém necessário. Para quê? Para efetuar uma mudança real na vida. Ana, pode falar. Eu ia comentar exatamente sobre essa parte no texto. Porque muitas vezes as pessoas se confundem arrependimento com remorso. Explique. Remorso, eu entendo que é quando você se sente mal por algo que aconteceu, que você fez, mas que não gera uma mudança. Então, eu acho que o arrependimento, ele tem isso, que é como Ellen White mesmo coloca, enquanto não houver essa mudança real de vida, não há um verdadeiro arrependimento, é só remorso. Então, eu acho que, no contexto, independente do pecado, para haver real arrependimento, tem que ter mudança de vida. Você tem que realmente, não é só sentir a tristeza, mas é se entristecer e se afastar. Esse afastamento, ele vai gerar essa mudança. Se não tiver mudança, não é arrependimento real, é só remorso. Obrigado, Ana. E vamos aproveitar isso como transição para o nosso próximo texto. Eu vou compartilhar aqui e vou pedir para alguém ler para nós. Está aqui no chat do Zoom. Quem pode ler, por favor? E uma coisa que eu vou pedir, sim, só um momentinho. Então, o perigo que há quando a gente lê esses textos, tá, que eu vou assumir que todos nós conhecemos bem, né? Esses textos, a gente cai como se fosse que na mesma leitura de sempre, né? Porque a gente já conhece e acabamos meio que recitando aquilo, né? Agora, o que queria encorajar vocês, né? Se vocês pegam o livro, se vocês novamente decidirem a estudar esses textos, que coloquem, que substituam aqui os exemplos citados e coloquem aqui algo do nosso contexto atual, tá? Então, entendam que ela está falando aqui sobre sexismo. Pode ler, por favor. Rose, eu acho que tinha ligado o microfone. Muitos há que não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões de pessoas se entristecem pelos seus pecados, efetuando mesmo exteriormente uma reforma,
porque receiam que seu mau procedimento lhes traga sofrimentos. Mas não é este o arrependimento sentido que lhe dá a Bíblia. Lamentam antes os sofrimentos do que o próprio pecado. Tal foi a tristeza de Esaú quando viu que perdera para sempre o direito da primogenitura, Balaão aterrado à vista do anjo que se lhe pusera no caminho com a espada alçada. Reconheceu seu pecado porque temia que devesse perder a vida. Não teve, porém, genuíno arrependimento do pecado, nem mudança de propósito ou aborrecimento do mal. Judas Iscariotes, depois de haver traído Deus, seu Senhor, exclamou: pequei traindo sangue inocente. Obrigado. Obrigado, Rose. Agora, quem me ajuda a parafrasear, tá? Repetir o que esse texto diz em essência. Várias pessoas aqui que com certeza poderiam fazer uma boa contribuição. Quem pode nos ajudar? E a gente já está acabando, viu, gente? A gente tem mais uns minutinhos, mas já estamos chegando ao fim do estudo. E, Gabriel, já que ninguém se manifestou ainda, talvez eu possa contribuir um pouquinho. Eu acho que é mais o texto está trazendo um falso arrependimento, uma preocupação mais com o que isso vai causar a mim, ao meu eu, ao mal que isso pode me causar, e não arrependimento pelo mal causado, pelo pecado que foi feito, né? Qual a diferença? A diferença é que se eu me arrependo, entre aspas, para que não me cause mais problemas, para que não me cause dor ou problemas, eu estou olhando para mim mesma, eu não estou olhando para o próximo, eu não me importo, não estou me importando com o que está sendo causado ao próximo. E ao passo que se o arrependimento é genuíno, eu vou me preocupar com o pecado que eu causei para alguém. E se eu não causei para alguém físico, eu preciso enxergar o passo dado fora do caminho de Deus, a desobediência a Deus também. Gabriel, posso comentar rapidinho? Ô, Gentili, pode falar, Gabi. Eu não sei, assim, não está diretamente relacionado com o texto, mas é um exemplo que eu pensei agora. Quando você estava trazendo a questão dos incels, eu sempre tenho na mente de eu faço isso por essa razão. Então, não são pessoas que verdadeiramente se arrependem ou que conseguem enxergar o sexismo que está por trás dos atos, mas que se colocam como as vítimas. Então, às vezes, existe esse reconhecimento de saber da prática do sexismo ou de que é existente esse problema, mas as pessoas acabam se vitimizando. Não sei se ficou claro, na verdade, o exemplo. Mas é tipo uma inversão de papéis. Quer reformular um pouco? Eu estava pensando na Talvez inversão simplificar. de papéis, assim, por exemplo, quando você verdadeiramente deveria se arrepender pelo seu pecado, mas você se vitimiza. Então, você até sabe que existe aquela causa, mas você pega naquela causa e se aproveita disso para se vitimizar. E isso deixa de ser um verdadeiro reconhecimento de pecado na prática. Uhum. Obrigado. E
por parte também que a Rose também falou, não? E que o texto nos traz exatamente. Eu estou realmente de acordo com o que vocês definiram. E um elemento aqui desse texto diz o seguinte, fala de uma reforma exterior. Tá? E eu vou dar aqui a oportunidade, se eu contei certo, a gente tem aqui 18 mulheres aqui participando agora. Tá? Se a gente falar em termos de feminismo, porque todo mundo entende que, né, esse movimento é feminista, é o que se espera, todos nós devemos ser feministas. E o que seria, assim, em termos de feminismo, o que seria como que fala, uma reforma exterior? Porque, eu vou dar um exemplo, o que eu quero? Eu quero encorajar vocês a dar uma lista, né? Porque pode acontecer que, né, que alguém pensa que faz uma reforma exterior. Tá? Eu diria que muitas das coisas, das reformas exteriores, não são suficientes para te tornar feminista. Então, eu vou passar a palavra para vocês. Quem quer começar? Vocês estão escrevendo? Deixa eu ver. Obrigado. Gabriel? Sim? Essa reforma de forma externa, assim, né? Uma capa, né? Como eu lembro do sepulcro caiado, né? Uma coisa só por fora, é que aí, da boca para fora, né? Fala que é feminista, que concorda com as mudanças, né? Que tem que haver, né? Que não é a favor das mulheres serem maltratadas, né? Que é a favor de que tenha leis e tal, mas que, na verdade, no comportamento e nas ações não corresponde, a prática não corresponde com o que é falado. Então, externamente, parece, né? O que é falado, parece que há uma mudança, ou até, de repente, pode até tentar manter uma postura de que é a favor, que é a favor, por exemplo, do movimento das mensagens, né? E tentar sustentar isso, mas profundamente não é, né? Assim, no caráter e nas ações, isso não vai estar correspondendo. Obrigado, Cris. Sim, agora que eu queria seria uma lista, tá? Concreta, prática. Eu estou dando a palavra principalmente às mulheres, mas quem também quiser contribuir dos homens, tá? Eu quero ouvir tal coisa, ainda não te torna feminista. Eu penso que o fato de se declarar como feminista, né, em palavra, falar que é feminista, é uma das coisas práticas que não te torna simplesmente um feminista, muito menos um feminista radical. Compartilhar posts sobre, uma coisa que acontece muito com... que os homens têm tendência, nem em geral, a gente pode ter tendência de compartilhar um post, achar por isso eu sou feminista, estou fazendo a obra. Simplesmente compartilhar um post? O quê? Compartilhar um post? Sim, como compartilhar posts feministas, por exemplo, que demonstram uma ideia realmente muito interessante, que a pessoa concorda intelectualmente, mas isso não demonstra que ela está fazendo uma obra que ela só pode ser vista na vida diária. Exato. Obrigado. Eu realmente quero ser bem pontual, quero listar. Então, vamos dizer aqui, a gente fala aqui de uma reforma exterior, tá? Então, se eu, como homem, eu posto lá algum post no Instagram, isso ainda não me torna feminista, tá? Ana. Não está. Você só aperta o botão.
Agora sim. Eu diria que às vezes, assim, de repente vou usar essa palavra, mas eu não gosto de usar essa palavra, mas só por ajudar nas tarefas de casa, isso não te torna um feminista. Ótimo. Que mais? Outras pessoas? Cortar cabelo e usar calças. Excelente. Então, uma mulher, no caso, eu entendo, não cortar o cabelo curto e começar a usar calças ainda não a torna feminista. Tá? O que mais quer contribuir? E não me entenda mal, tá? Esses elementos todos são necessários, tá? Mas eu quero me referir aqui ao texto onde ela fala de quê? De uma como fala? Uma reforma exterior, tá? Quando não há um verdadeiro arrependimento. Então, o que seria essa transformação exterior? A gente já falou. Começar a fazer posts sobre assuntos de mulheres ainda não te torna feminista, tá? Ajudar em casa tampouco te torna feminista. Cortar cabelo, usar calças, tá? Todos por si, vamos dizer, são componentes importantes, mas ainda não é suficiente para podermos falar em arrependimento e entender a malignidade do pecado, né? Que mais? Alguém tem exemplos? Eu só queria falar uma coisinha, acrescentar uma linha que eu acho importante a gente definir quando a gente está pensando nisso, é a diferença na experiência do homem e da mulher. Por exemplo, quando uma mulher rejeita padrões de beleza, por exemplo, o uso da maquiagem, algo externo, e só isso não a torna feminista, mas é algo muito maior que uma mulher rejeitar nesse mundo padrões de beleza, usando calça, cortando cabelo, deixando de usar maquiagem do que para um homem que não precisa usar que isso já é natural para ele. Outra coisa que eu acho que para mim é um exemplo, especialmente para homens, mas pode ser para mulheres, estudar um tema e falar sobre não te faz feminista, porque os homens são especialistas em saber entender temas e explicar. E isso por si só não torna feminista, por mais feminista que seja o tema, sabe? Vocês vão entender. Obrigado. Mais alguém? Podem falar, gente. Lúcia, Petinha, Ayane. O que vem à mente de vocês? Oi, Gabriel. Eu queria falar sobre a questão de que, às vezes, por exemplo, vou falar de homens para mulheres, tá? Porque, às vezes, os homens falam, vocês precisam receber flores, mas, por exemplo, interrompe quando elas vão falar, ou tratam elas de uma forma inferior. Então, acho que nada disso, essa romantização, né, em falar que elas merecem flores ou merecem ser bem tratadas, mas tem um comportamento que é diferente, não torna essas pessoas feministas. Obrigado. E agora, o que anotei aqui, não? A gente falou assim, fazer postagens, ajudar com tarefas da casa, cortar cabelo, usar calças, explicar e ler sobre o assunto e ser mais gentil, né? Algo nesse sentido, não? Eu acho que todos entendemos, são componentes importantes, mas elas em si
a gente precisa ter cuidado que elas ainda não demonstram um real arrependimento pelo pecado, que é o sexismo, tá? Se a gente não tomar cuidado, esses elementos isoladamente podem apenas se tornar o que ela chama aqui de uma reforma exterior, tá? Porque aqui fala depois, não? Que efetuam uma reforma exterior porque receiam que seu mau procedimento lhes traga sofrimentos. Tá? Então, é algo bem, vamos dizer, um benefício bem imediato. Tá? Pode trazer alívio, né? A sua consciência, ou talvez a uma situação tensa dentro de casa. Né? O homem pode falar, tá, então vou trocar as fraldas aqui da bebê, ou vou lavar a louça, etc. Tá? Legal, tá? Mas isso ainda não é suficiente para a gente poder falar em verdadeiro arrependimento e entender o que realmente Gabriel? significa esse pecado que é o sexismo. Posso falar? Sim, por favor. Nós estamos falando, como você falou agora, trocar fralda, tudo, marido e mulher, homem e mulher. Mas o sexismo, o abuso, ele acontece muito também de filho para mãe, sabe? Para irmãs. Isso acontece muito, né? Nós tivemos um caso agora em Recife, essa semana passada, de um filho que a mãe ela toma remédio controlado, né, que ela tem depressão, e ele deu muito remédio para ela, e ela dormiu e no meio da noite ele a estupou. No dia seguinte ela queria se matar, que ela acordou, né, apavorada. Então, tem muitos casos que os filhos são abusivos em casa com a mãe, e que nós temos que tomar muito cuidado, né, também com isso aí, ao vermos, né, vizinhos ou outras pessoas também, que possamos nos preparar mais para que a gente possa ajudar as pessoas, né, os filhos homens que nós criamos e educamos com o sexismo, com esse grande pecado, e eles vêm a ser também com a mãe abusivo, não só casado, né? Não sei se eu me fiz entender. Sim, Petinha, realmente o sexismo ele acontece em todos os níveis e em todas as direções nessa, se a gente falar assim, numa estrutura, não? Da sociedade. Então, a gente se sensibilizar, não? pelo assunto, não? Em que consiste sexismo, é essencial, como a Lara Alice e o Pedro colocaram aqui, né? O filho ajudar nas tarefas, né? Ainda não o torna feminista, eu imagino, não? E não assumir as responsabilidades domésticas já é abusivo, né? Então, a gente precisa, o que eu quero talvez concluindo, o que eu quero dizer, né? É que homens principalmente, tá? A gente precisa ir realmente além, né? Essas coisas que talvez se entende como, ai, que bom, está ajudando, está fazendo isso, está fazendo sua parte, né? A gente divide as tarefas, muitas vezes é o mínimo que se espera, tá? Ainda não é o que em que deve consistir um real entendimento, né, da malignidade do pecado do sexismo. Tá? E por que coloquei no começo essa linha, né, dos 7 passos da salvação aqui no quadro? Porque se a gente for alinhar isso, não vamos ter tempo para isso agora, mas a gente pode talvez voltar para isso num estudo futuro, não? Esses passos, se a gente alinhar eles com os marcos proféticos, a gente deveria ficar mais alerta, porque nos demonstra que
a gente já deveria estar além, né, da simples convicção do pecado, do arrependimento. Esse processo, né, da conversão, né, e da confissão, né, de você realmente consertar seus problemas que certamente existem, né, entre nós, pessoas, né? Isso são passos que a gente já deveria estar, se não em pleno andamento, deveria estar já está resolvido, né? E realmente nessa altura que a gente está, profeticamente falando, não é mais assim um tempo que a gente ainda deveria estar tendo dificuldade, né, de explicar e reconhecer, né, que realmente não tem ninguém que se salva desse problema, que está todo mundo afetado, né? Porque muitas vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas se contentam com apenas um bom comportamento superficial, não uma reforma, né, exterior. E talvez pode se pensar que, tá, entendi, então realmente eu tenho que reconhecer melhor assim, né, como a vida é difícil para as mulheres, vou ajudar mais em casa. Certo, mas não é suficiente isso, tá? Se a gente entende, né, que esse pecado do sexismo é o problema que a gente precisa enfrentar, assim como foi em 88, foi a falsa adoração, como foi o problema da escravidão na dispensação anterior, a gente fala dessa magnitude, né, de problema. Então, não é algo opcional, não é algo que você acha que só é concernente às outras pessoas, não que você deveria pensar que você talvez já aprendeu o suficiente em casa sobre tratar com respeito às mulheres. É algo que realmente, infelizmente, talvez é necessário apenas, né, que ninguém está livre desse problema. O sexismo é um problema estrutural, tá? Cultural. E, na verdade, é só isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Eu acho que talvez vocês entenderam que esse assunto é amplo, não pode ser elaborado, pode ser explorado, e eu queria convidar vocês, mais uma vez, que vocês peguem o livro Caminho a Cristo, que vocês se lembrem dos estudos que a gente já fez no passado sobre o assunto, e que a gente possa refletir, né, e aprender a aplicar textos já conhecidos, né, ao contexto atual. E com isso eu queria encerrar com uma oração e logo em seguida já teremos o estudo com a ancião Parminda. Poder se ajoelhar comigo? Querido Deus, mais uma vez queremos te dar as graças pela manhã, pelo tempo juntos aqui de estudo. Agradecemos que temos boas circunstâncias e ainda uma paz em comparação com outros lugares deste mundo, mas queremos te pedir que o Senhor não se canse de nos confrontar e mostrar os problemas que precisamos resolver em nossas vidas, e também que possamos entender cada vez mais que não são problemas isolados, mas que precisamos aprender a viver em conjunto, como amigos, família, como movimento, e com nossos próximos também do mundo, que possamos
realmente entender a seriedade e a nossa responsabilidade que temos como movimento. Assim, peço em nome de Jesus. Amém.